E hoje a gente vai falar do React Lazy e do Suspense, mas dentro do contexto do React Native, né? Eu trouxe um app aqui, React Native, pra gente poder explorar essas funcionalidades do React, mas que funcionam dentro do React Native também. E mais do que isso, eu acredito que esse Lazy, esse Suspense, é uma boa oportunidade pra gente entender um pouco mais como é que funciona por debaixo dos panos o carregamento do código JavaScript, né? Seja na web ou aqui mais especificamente dentro do React Native. E pra gente entender o Lazy e o Suspense, a gente precisa dar um passo atrás e entender um pouco melhor como funciona o carregamento do nosso código JavaScript no React ou no React Native. Então, a ideia por trás do Lazy é o seguinte: a gente quer adiar o carregamento de alguns arquivos, de alguns componentes que a gente não está utilizando ainda e só carregar quando a gente for utilizá-lo. Então, voltando para o nosso exemplo, dentro da nossa post comment screen, eu tenho esse meu componente, o meu post comment message. Então, repara só que nesse meu arquivo post comment text message, eu coloquei um console.log, ou seja, quando esse arquivo for ser puxado, ele vai dar esse console.log. Então, eu cliquei na minha tela de comentários e já deu console.log. Isso significa que esse meu arquivo, ele foi carregado, tá bom? E ele foi carregado mesmo esse meu componente, ele não sendo utilizado ainda. Esse meu show comment box, ele tá falso, né? Então, eu não tô mostrando esse meu componente ainda. Eu tô mostrando, na verdade, esse fazer comentários aqui embaixo. Só depois que eu clico, que eu vou mostrar, de fato, né, o componente. Então o Lazy, ele serve justamente para a gente adiar esse carregamento enquanto a gente não está utilizando. E talvez você esteja se perguntando, tá, Lucas, mas não é assim por padrão? E a resposta é que não. E para a gente entender melhor o Lazy, entender melhor como as coisas funcionam, a gente precisa dar um passo atrás e entender como é que funciona esse carregamento do nosso código JavaScript, seja no React na web ou aqui no React Native. Então, falando de uma forma mais simples, o que acontece é o seguinte: a gente tem por debaixo dos panos uma ferramenta que ela é responsável por carregar todo esse nosso código JavaScript, todos os nossos arquivos, juntar isso num arquivozão e carregar, seja lá na sua aplicação na web, no seu browser, ou aqui dentro do React Native, tá bom? Então, se você trabalha com web, você muito provavelmente já deve ter ouvido falar do Webpack, tá? Então, dentro do contexto do React, durante muito tempo, né, o Webpack foi um dos mais famosos, acho que ainda é o mais conhecido, né? Então, essas ferramentas que faz essa junção, né, a gente chama de bundler, né? Ou seja, ela é a responsável por criar o bundle, que é esse nosso arquivozão com todas essas informações. Mais recentemente surgiu o Turbo Pack, que é, digamos assim, a nova geração dos bundles para React, e ele é o bundler que é utilizado, por exemplo, lá no Next.js, tá bom? Então, por debaixo dos panos, o Next.js está utilizando o Turbo Pack para poder fazer esse carregamento do código JavaScript. Dentro do React Native, a gente tem o Metro, tá? Então, o Metro é o bundler, ou seja, a ferramenta responsável por carregar o nosso código JavaScript e criar esse arquivozão que vai ser lido, tá bom? E por que é importante a gente entender isso? É importante a gente entender isso porque essa funcionalidade do Lazy, ela depende do que a gente chama de importação dinâmica, né? Então, deixa eu ver aqui, ó, Dynamic Import, tá bom? Então, this code relies on Dynamic Import, ou seja, essa funcionalidade, ela precisa que o seu bundler, ou seja, a ferramenta responsável por isso, consiga fazer esse carregamento dinâmico. Então, não adianta nada, né, você tá utilizando alguma funcionalidade, tentar utilizar essa funcionalidade, se a ferramenta por baixo dos panos que está fazendo o carregamento do JavaScript não consegue fazer essa funcionalidade de carregar dinamicamente, tá bom? Então, obviamente, o Webpack eu acho que tem, tá? Mas o Turbo Pack eu tenho certeza que tem. E o Metro, ele tem, tá bom? Então, se a gente vir aqui na documentação do Metro e a gente pesquisar sobre Dynamic Import, você pode ver, ó, reparar que ele coloca, ó, justamente esse import, esse dynamic box, a support out of the box, ou seja, sem você precisar de nenhuma configuração. Então é por isso que a gente consegue fazer o carregamento Lazy também dentro do React Native, porque o bundler do React Native, a ferramenta responsável por carregar o código JavaScript, ele consegue fazer importação dinâmica, tá bom? Então é muito importante a gente entender como as coisas funcionam debaixo dos panos para saber se a gente consegue ou não fazer. Então, digamos que lá na frente surja outro bundler do React Native, né? Alguém cria um bundler customizado e tal, e você precisa saber se esse bundler vai suportar ou não o Dynamic Import, caso você tenha o Lazy, né, sendo aplicado dentro do seu projeto. Então vamos voltar para o nosso código e ver na prática esse carregamento com o Lazy como seria. Então dentro da minha post comment screen, onde eu estou fazendo a importação do meu post comment message, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar essa importação daqui e eu vou criar
o componente a partir da utilização do lazy, tá bom? Então eu vou dar o meu post comment text message e eu vou importar o meu lazy do React, tá bom? E esse lazy, ele é uma função, né, que recebe como parâmetro uma callback, ou seja, uma função que vai me retornar alguma outra coisa. E nessa alguma outra coisa que vai retornar, a gente vai fazer justamente esse dynamic import, ou seja, a gente vai passar a fazer essa chamada, que é uma chamada assíncrona, né, porque ele tá importando dinamicamente do nosso componente, tá bom? Então eu vou importar o meu componente e esse meu post comment text message. E é importante a gente também colocar, deixa eu colocar o export default, tá bom? Porque esse dynamic import, esse lazy, ele vai pegar a importação default. Então eu vou criar um import default. Beleza? Coloquei o import default. E outra coisa bem interessante também, que é um erro muito comum quando a gente está utilizando o lazy, é o seguinte: eu coloquei o meu dynamic import aqui, então teoricamente ele não deveria mais carregar simplesmente quando eu abrisse a minha tela. Mas olha só, ele continua carregando. E por que isso está acontecendo? Se eu der uma olhada nesse meu component aqui, de onde eu estou importando meus outros componentes, eu estou importando aqui, ó, do meu index, tá vendo? Então, dentro, quando eu carrego a minha post comment screen, eu estou carregando esse meu arquivo index. E esse meu arquivo index, ele ainda está chamando o meu post comment text message, tá bom? Então, se tiver algum outro lugar que está fazendo um carregamento normal, ele vai carregar aquele arquivo, tá? Então, eu vou comentar e deixa eu abrir aqui novamente, só pra gente ver. Vou limpar o meu terminal, eu vou fazer o carregamento e eu vou clicar na minha tela, para minha tela de comentários. Olha só, fui para minha tela de comentários e o meu carregamento não foi feito. Ó, o meu console.log, ele não tá aparecendo mais aqui. No momento que eu clicar em fazer comentário, o que vai acontecer? Quando eu clico em fazer comentários, eu tô mudando esse show comment box para true, e quando ele for true, o que vai ser exibido é o meu post comment text message, que é um componente que está sendo carregado, né, utilizando o lazy. Então, quando eu clico aqui, olha só, o carregamento desse arquivo de forma dinâmica. Então, esse que é o lazy load, que a gente chama, né, o carregamento somente quando a gente precisa. E, obviamente, se eu for agora para outra tela, deixa eu dar uma olhada aqui, ver outra seção de comentários e clicar, ele não vai precisar mais fazer esse carregamento, porque o meu bundler, no caso o metro, ele já carregou esse arquivo uma vez. Então é só para a primeira vez que a gente for carregar. E se a gente voltar, deixa eu voltar para a primeira tela, a gente vai reparar, vou carregar novamente, dar um reload, né, para ele resetar esse estado do meu bundle, e eu vim para cá, e quando eu carrego, olha só, que ficou meio congelado ali, tá vendo? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou forçar uma demora ainda um pouquinho maior aqui dentro dessa importação. Então deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou colocar como uma função assíncrona e eu vou colocar só um delay, tá bom? Deixa eu colocar um delay aqui dentro antes da gente retornar. Então é uma função assíncrona qualquer. O que eu tô retornando, no caso, é o meu componente, né? O meu dynamic import do meu post comment text message. Então eu coloquei um delay só pra gente dar uma olhada. Então vou colocar carregar novamente. Olha só, vou clicar e olha só, tá vendo que ficou congelado? E ó, agora sim ele fez o carregamento. Então, por conta desse delay, obviamente que naturalmente não vai ter um delay tão grande, mas dependendo de onde esse arquivo tá vindo, no tamanho do arquivo, pode ser que haja um delay. E é para isso que a gente tem o suspense, tá bom? O suspense, ele é um componente onde a gente pode passar uma propriedade fallback. E esse fallback nada mais é do que uma opção secundária que a gente vai carregar enquanto o nosso componente ainda não tá pronto. Então, no caso, vai ser sempre não, né? Mas geralmente a gente coloca algum arquivo de load, né? Por exemplo. Então, olha só, tá vendo? Ó, meu load aqui, ó, viu que apareceu? Deixa eu carregar novamente. Então, deixa eu abrir o meu terminal para vocês darem uma olhada. Então, vamos recapitular o que está acontecendo. Abri a minha tela de comentários, meu componente post comment text, esse componente no caso com suspense, não está sendo mostrado ainda porque o meu show comment box está falso. Uma vez que eu clico em fazer comentários, ele vai mudar para true. Só que o meu post comment message, ele vai demorar um pouco ainda para carregar, né? A gente colocou esse delay de 2 segundos, mais o tempo que demora para o bundler puxar esse arquivo. Enquanto isso, para a gente não deixar essa transição sem nada, ou se, por exemplo, for a primeira vez que você estiver carregando numa tela vazia, não ficar a tela vazia, a gente utiliza o suspense para exibir o nosso fallback. Então, assim que eu clico em fazer comentários, ele exibe o meu fallback. Depois que o meu arquivo carrega, ele vai carregar o meu componente principal, tá bom? Então, agora, mais uma vez, se eu vir para outra tela, onde eu estou requisitando o mesmo arquivo, eu não vou ter mais o meu fallback, porque esse arquivo já foi carregado. Então, é assim que a gente utiliza o lazy juntamente com o suspense dentro do React ou dentro do React Native. E eu acredito que agora tenha ficado bem mais simples para você entender a dinâmica de como é que funciona o lazy e o suspense, porque
porque a gente não foi só aplicar a funcionalidade, a gente foi também entender como ela funciona ali por debaixo dos panos. Então, uma vez que você entende, né, o carregamento, entende esse contexto de bundler, de puxar esse arquivo, saber desse import dinâmico, fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo por debaixo dos panos. Isso é muito importante para, por exemplo, caso você queira dar o próximo passo na sua carreira. Você não pode simplesmente usar as coisas, você tem que entender por que você está utilizando ou quando você está utilizando. E eu, particularmente, confesso que eu nunca tinha parado para ler ou estudar ou entender um pouco melhor como é que funciona o lazy e o suspense dentro do React, porque simplesmente eu não tive tempo para parar para ver isso, eu tinha outras prioridades. Mas, graças a um comentário de um aluno, então muito obrigado ao Anderson, o Anderson Rick, ele fez um comentário lá numa das aulas do PRN, perguntando se um componente que a gente tinha deveria ser importado com lazy e ser envolto com esse suspense, né? Uma vez que só um deles ali, um dos ícones ia para a exibição. E eu falei, não, beleza, peraí, então agora deixa eu parar e entender um pouco melhor esse lazy e esse suspense para eu poder responder a pergunta aqui do Anderson, tá bom? Então, vindo na documentação do React, eu vou dar uma olhada aqui no lazy, e aqui é onde eu vejo que começa a diferenciar a mentalidade, por exemplo, de um júnior para um pleno para um sênior, tá bom? Um júnior, muito provavelmente, ele iria vir aqui e iria, beleza, deixa eu utilizar o lazy aqui dentro do React Native. O júnior, muito provavelmente, ele esbarraria nesse problema aqui, ó, dessa importação. Ele comentaria essa importação, faria um import dinâmico, mas ele continuaria vendo o console que a gente viu. Por quê? Porque a gente tinha essa importação no index. Então, por exemplo, um júnior muito facilmente ficaria meio que travado nesse problema aqui, porque ele ainda não entende nem como é que funciona a estrutura de importação direito. Ele só tá copiando, colando. Ele ainda não consegue ter essa visão um pouco mais de fora, de estrutura de como as coisas funcionam. Um desenvolvedor no nível mais experiente, um desenvolvedor pleno, ele já conseguiria ter essa sacada, porque ele já conhece melhor essa estrutura, né, de importação, de como é que funciona. Mas um desenvolvedor pleno, ele muito provavelmente pararia aqui quando ele visse as coisas funcionando. Beleza, o lazy aqui funciona no React Native e acabou. E eu acho que é aí que muita gente fica travada ali na carreira. Então, se você tá como pleno, se perguntando o que você pode fazer para dar o próximo passo, para chegar no próximo nível, eu diria que é você procurar sempre entender como as coisas funcionam por debaixo dos panos, não só quando elas não funcionam, por que não tá funcionando? Aí você vai ter que entender para você fazer funcionar. Mas quando as coisas funcionam, por que aquilo funciona? E olha que interessante, eu tentando entender por que funciona, eu fui ver, não, beleza, será que funciona no React Native? Vamos testar, funciona. Mas por que funciona? Então eu esbarrei nesse Dynamic Import, ele falando, beleza, o seu código, o seu bundler, o seu framework, ele precisa ter esse Dynamic Import. E eu sei, né, que o bundler do React Native é um método, então beleza, eu vou olhar lá no método lá, e eu vi que o método suporta esse Dynamic Import. Então beleza, teoricamente vai funcionar, vamos testar aqui. Mas caso você não soubesse, você parar para pesquisar, para estudar, beleza, o que é esse bundler exatamente? O bundler é o responsável por fazer esse carregamento. Quem faz isso dentro do contexto do React Native? É um método, beleza. Então isso faz você entender mais o ecossistema que você está trabalhando. E, por exemplo, lá na frente, se por algum motivo surgir um outro bundler pro React Native, que promete ser mais rápido, blá blá blá, você pode antecipar um possível problema. Digamos que você tenha várias partes do seu código que dependa desse lazy, e esse novo bundler, ele não suporte esse Dynamic Import. Então você não vai precisar mudar o seu código, ficar depurando, debugando para ver que não tá sendo, que não funciona, blá blá blá. Por quê? Porque você entende como é que as coisas funcionam por debaixo dos panos. Então eu acredito que essa seja uma característica fundamental para quem quer chegar no próximo nível, para você sair de um pleno e para, né, um cargo de sênior. Você precisa ter essa compreensão mais profunda, porque um desenvolvedor sênior é o desenvolvedor que ele vai estar sempre 2, 3, 4 passos à frente dos outros desenvolvedores menos experientes. É ele que, por exemplo, quando alguém fizer um pull request tentando adicionar alguma coisa nova no projeto, ele vai falar, nesse contexto, isso aqui pode funcionar, mas quando isso bater lá no outro lado do código, a gente vai ter problema, ou quando isso for para produção, vai ser um pouco diferente, porque dentro do contexto do ambiente de produção, isso aqui funciona diferente. Então ele está sempre antecipando esses problemas 2, 3 passos na frente dos outros desenvolvedores. E não tem como você fazer isso se você não entender a dinâmica, se você não entender a fundo como as ferramentas, os frameworks, a linguagem que você utiliza funciona. É por isso que, mesmo que um desenvolvedor tenha 10, 15 anos de carreira, digamos que o cara gastou os últimos 10 anos da carreira dele trabalhando com Java, se ele vir para o contexto do React com JavaScript, ele nunca utilizou isso, ele vai ser um júnior novamente, porque ele não vai conseguir enxergar esses problemas, ele não vai conseguir
conseguir tomar essas decisões. Obviamente, a curva de aprendizado dele vai ser muito mais rápida, ele não vai demorar 10 anos para ficar bom novamente, mas ele não vai estar capacitado para tomar essas decisões, porque você precisa ter um conhecimento mais profundo. Então, se você quiser sair do seu nível ali, seja também sair do nível júnior para o nível mais pleno, ou principalmente sair desse nível mais intermediário de pleno e para um nível de sênior, você precisa entender como as coisas funcionam. Então, utiliza momentos como esse, né? Às vezes a galera pergunta, Lucas, como é que você estuda programação? É assim que eu estudo dentro do meu ecossistema, né? Eu já conheço bastante coisa dentro do ecossistema do React Native e do React, então eu não paro para fazer curso ou ficar estudando. Saiu uma funcionalidade nova, saiu uma coisa nova. A gente acaba ficando maluco se você também quer absorver tudo, tá bom? Então, graças a uma pergunta que foi feita aqui pelo Anderson, beleza, deixa eu entender melhor como esse lazy funciona. Esse lazy depende desse dynamic import. Deixa eu entender o que é esse dynamic import. Isso aqui tem que ser suportado pelo meu bundler ou pelo meu framework. Eu já sabia que o Metal, já conheço a estrutura do React Native, eu já sei que o Metal é o bundler do React Native, mas se você não sabe, por exemplo, você vai aprender o que é um bundler, você vai aprender qual a responsabilidade do método, aí você vai começar a entender melhor esses logzinhos que você vê aqui, que muitas vezes passa despercebido, você vai ter uma visão melhor do que isso aqui representa, tá bom? Então é muito importante quando você quer dar esse próximo passo, que você pare para fazer esses questionamentos, seja por que não está funcionando, ou seja, por que está funcionando, que é para você poder passar a ter um entendimento mais profundo e antecipar possíveis problemas. Então toda vez que você lê uma frase como essa e eu não sei o que é um bundler, eu não sei o que é um framework, para o que você está fazendo e vai lá pesquisar o que é um bundler, aí você vai voltar para cá, beleza, agora eu entendo melhor. Eu vejo que muitas vezes as dúvidas, por exemplo, de alguns alunos meus ou de alguns outros programadores menos experientes, quando eles tentam entender, por exemplo, o lazy, o problema não é que eles têm dificuldade de entender o lazy, o problema é que eles não entendem a dinâmica do carregamento por debaixo dos panos. Ele vai ler isso aqui, putz, mas esse dynamic import, isso aqui, por quê? Porque ele nem sabe o que é um bundler. Então, esses momentos são muito oportunos para você, principalmente na correria do dia a dia, poder evoluir o teu conhecimento sobre as ferramentas, os frameworks, as linguagens que você trabalha e te levar para o próximo nível para você se tornar um programador sênior robusto que resolve, que principalmente antecipa possíveis problemas. E por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, espero que você tenha absorvido alguns bons conselhos também desse vídeo aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí, não deixa de deixar o seu like nesse vídeo, deixa seu comentário também e até a próxima.